Olá, alunos, tudo bem? Vou aqui explicar sobre as atividades da fase 4 para vocês, tá? O gênero textual que trabalharemos nesta atividade é a fábula. Então, de início, eu coloquei 4 perguntas para vocês. São 4 perguntas pessoais, tá? Simples de responder. Então, essas 4 perguntas servem para a gente iniciar a nossa atividade. Na próxima página, tem aqui uma fábula, a Assembleia dos Ratos. É um texto curto, tá? Tem poucos personagens e no final do texto tem a moral da história, tá? Então, esse é o tipo de texto fábula. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, que é um texto simples, tá? Então, eu nem vou aqui ler junto com vocês conseguem fazer essa leitura sozinhos. E em seguida, vocês deverão responder as perguntas de acordo com o texto, tá? Aquelas primeiras perguntas eram só de vocês, era pessoal. Agora, as perguntas são do texto, tá? Só a número 7, olha, que aí é o que você entendeu com a moral da história. Então, aqui você vai explicar o que você entendeu. Da 1 até a 6 são perguntas do texto, ok? Então, não está nada complicado. A número 8, então vamos lá. A número 8, você vai ler aqui, né, a pergunta, e aí você vai responder uma alternativa só, então vai fazer só um X. Então, o que está falando aqui na número 8? Eu vou explicar para vocês. O adjetivo entre os citados abaixo, que caracteriza o rato que discordou da luminosa ideia é. Então, o que é adjetivo? Na pergunta, eu já coloco essa resposta, né? Ó, adjetivo é uma palavra que caracteriza, qualifica os seres. Então, adjetivo que dá qualidade, tá? Então, você vai ver qual dessas palavrinhas indica a qualidade daquele rato, tá? Então, você vai colocar o X só em uma. Coloca dentro aqui desses parênteses, tá? Número 9. Na frase silêncio geral, lá no último parágrafo do texto, a expressão destacada foi empregada no sentido de. O que quis dizer essa palavra silêncio geral, essa frase? Silêncio geral. Então, é só uma alternativa, tá? Só vai fazer um xizinho em uma das 4 frases que tem aqui. E a número 10, você vai ler, ó, observe a expressão. Resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Esse trecho está lá no primeiro parágrafo. O item que serve de sinônimo para a palavra destacada é. No caso aqui, olha, a palavra seria transtorno, tá? Eu acabei não destacando a palavra, né? Mas, ó, a palavra aqui seria essa, transtorno. Deixa eu sublinhar para vocês. Então, ó, a palavra transtorno. Qual que é o sinônimo? Que palavra tem o mesmo significado que ela, tá? Aí você vai fazer um X aqui em uma dessas 4 palavras, ok? Então, esta daqui foi a atividade, as questões, né, dessa atividade do gênero textual fábula. Aí, lá no final, eu coloco o que significa esse gênero textual, tá? Então, ampliando conhecimentos. Os textos do gênero fábula são histórias interessantes, que surgiram há mais ou menos 2.800 anos com o fabulista Êxopo. Esse fabulista usava as histórias para criticar o comportamento inadequado das pessoas usando animais que apresentavam características dos seres humanos. Desse modo, ele conseguia expor o seu ponto de vista sem ser castigado por aqueles que detinham o poder. Então, olha a história da fábula, porque num primeiro momento, os adultos, né, alunos da EJA, às vezes vão estudar o gênero fábula e pensam assim, isso é um texto de criança, tá falando de rato, tá falando de gatinho, de coelho, que chato, né? Mas, na verdade, tinha uma intenção, né? O fabulista, aliás, né? Desculpa. O fabulista, ele escrevia falando de bichos, mas, na verdade, ele estava querendo criticar os humanos, tá? Olha lá o segundo parágrafo. Depois surgiu Fedro, que recontou em versos as fábulas de Êxopo.
no século XVII, surge o escritor francês Jean de La Fontaine, que as adaptou. No Brasil, nos anos 20, nasce um grande escritor, Monteiro Lobato, que reconta as fábulas de Êxopo e de La Fontaine como as suas próprias. Tempos mais tarde surge Hermilor Fernandes, que também se rende ao gênero. Então, aí muitos de nós assistimos, né, fábulas aí na TV até de Monteiro Lobato, né, onde os animais, os seres inanimados falavam ali. Por meio das fábulas, o leitor pode refletir sobre o comportamento da sociedade diante dos diferentes assuntos, como, por exemplo, a inveja, a sabedoria, a ganância, o egoísmo, a esperteza, a avareza, etc. Essa reflexão leva a uma mudança de atitude, já que os textos apresentam uma moral, um ensinamento. Tá? Então, no final do texto fábula, sempre tem a moral da história. Ok? Então, essa foi a atividade 1. A atividade 2, eu voltei ela mais para a parte da gramática, tá? Para a gente falar um pouquinho do que é o substantivo e o que é o adjetivo. Então, coloquei de uma forma bem simples aqui, tá? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, etc. Então, ó, homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo. Então, as palavras que dão nome, estas palavras são denominadas substantivos, tá? Dá nome, tudo que dá nome. Quando você era criança, você estudou diversos tipos de substantivos. Aqui na EJA, né, fica complicado para a gente estudar. A gente não tem o tempo suficiente para estudar cada tipo de substantivo. Mas basta que você consiga identificar no texto que palavra que está dando nome a alguma coisa, a algum ser, tá? Ela é denominada substantivo. Adjetivos são outros tipos de palavras, tá? É a palavra que caracteriza o substantivo. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar o estado, qualidade ou lugar de origem. Então, olha só. O homem estúpido bateu a porta. Esse estúpido, o que ele é ali, né? É a característica do homem. E homem é o substantivo, estúpido é a qualidade, a característica, tá? É difícil a gente usar a palavra qualidade, mas é mais fácil de entender. Mas é que parece que é só coisa boa, né? Estúpido ali, ó, não é uma qualidade lá muito legal, né, de falar. Mas não deixa de ser uma característica, tá? É um adjetivo. O trânsito estava confuso. Ó, confuso é o estado, como estava o trânsito, tá? Confuso é um adjetivo. É a qualidade do trânsito, é a característica do trânsito. E o cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Brasileiro, ó, indica um lugar de origem, da onde veio aquele cidadão. Tá? Então, brasileiro, mineiro, paulista, essas palavrinhas que indicam da onde veio o lugar de origem, também é chamada de adjetivo, tá? Então, a gente caracteriza as palavras. E essas daí são dois tipos de palavras, substantivos e adjetivos. Vamos lá agora para o próximo texto. Trouxe um texto para vocês em que neste texto temos muitos substantivos e adjetivos. E são essas palavras que estão sublinhadas aqui, tá? Essas que estão em negrito sublinhadas. Então, quando eu falo querido diário, querido é o adjetivo, diário é o nome, né, de alguma coisa. É o nome de um livro, de um caderno, tá? Então, aqui nesse texto tem vários adjetivos e vários substantivos. São estas palavrinhas que estão sublinhadas, tá? Vou deixar para que vocês façam a leitura, leiam com atenção, tá? É um relato, tá? Então, tem aqui, ó, lá no primeiro já estava sublinhado mais palavras, aqui já tem menos palavras, tá? Mas também está sublinhado. Pronto, lê o texto acabou aqui, ó. Tá? O último parágrafo do texto é esse. Naquela noite eu rezei pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender aos meus pedidos.
Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Também tem palavras sublinhadas, tá? Então, aqui tem a interpretação. Coloquei várias perguntas, vocês conseguem... você consegue responder, tá? Qual a problemática social abordada nesse texto? Quer dizer, qual o problema social que tem nesse texto? A intenção do autor ao usar a palavra bicho. Por que ele usou esse termo bicho? Né? É um bicho mesmo, animal, 4 patas? Né? Veja o que é lá nesse texto. O tema do texto, qual que é? Qual que é o assunto principal desta história, tá? Deixa eu ver. A narradora inicia seu relato afirmando não ter mais dúvida que o mundo está virado ao avesso. Por que ela disse isso? Por que ela disse que o mundo está virado do avesso? Depois o outro, por que ela se sente envergonhada, do que ela tem vergonha, tá? Você vai procurar. E a número 6. A número 6 é de alternativa, você olha aí na sua folha, tá? É só uma alternativa. Então tem lá, assinale a alternativa que não corresponde ao tema tratado no texto. Então é que não corresponde, tá? Opa, deixa eu tirar essa pontuação daqui que não tem pontuação, gente. Pronto, então que não corresponde. Aí você vai lá e assinala o X na frente. A número 7, você vai responder, tá? Na sua opinião, o que pode ser feito para diminuir o sofrimento de pessoas como o homem retratado no texto? Explique. Então, ó, esta daqui você vai responder de acordo com o texto, você vai escrever. As outras todas são de alternativa, é uma só, tá? Então, qual que é o problema social, qual que é a intenção do autor, qual que é o todas estas são de alternativas, tá bom? Eu acho que o exercício que vai causar mais dúvidas talvez seja este, é o número 8. Complete a tabela a seguir com as palavras em destaque do texto, substantivos e adjetivos. Então, você vai voltar no texto, ver aquelas palavras que estão em negrito, que estão sublinhadas, e você vai dividir. Então, você vai colocar a palavra, se for substantivo, você coloca aqui, se for adjetivo, aqui. E eu já comecei, ó, lá no primeiro parágrafo tem lá, querido diário. Querido é o quê? É um adjetivo, coloquei neste lado da tabela. Diário é um substantivo, coloquei neste lado da tabela. Então, você vai colocar as palavras aqui, tá? Dividindo entre substantivos e adjetivos, tá? Esta, então, é a atividade número 4, né? São as atividades da fase 4. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, gente, até a próxima.